Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para sentir a presença dos seus mensageiros, enviados diletos do seu coração, para amparar a humanidade da terra. Que Jesus, nosso Mestre amado, envolva-nos em vibrações de esperança, para acordarmos em nosso íntimo as potencialidades divinas, para que nós possamos nos sentir fortalecidos em nossa fé e assim nos lançarmos a cada dia mais ao trabalho do bem constante. Onde quer que haja dor, onde quer que haja corações sofridos, desesperançosos, possam haver mãos misericordiosas estendidas em seu nome, Senhor. Ampara-nos nesta hora, Mestre, através das caravanas socorristas que vertem para a humanidade da terra o fluxo divino e nos pacificam os apelos íntimos. Nesta manhã luminosa em nossas vidas, sob o amparo generoso dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã, confiantes e esperançosos. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das bem-aventuranças quanto às aflições, o item que nós estamos refletindo é o suicídio e a loucura. O Evangelho, que traz para nós a síntese das leis de Deus, coloca como sendo fatores que predispõem ao suicídio o descontentamento. É aquele ser que não se sente feliz com tudo que a vida lhe oferece, com o seu planejamento reencarnatório, com a sua ambientação reencarnatória e com as questões pendentes que ele trouxe para serem ajustadas às leis. Porque esse espírito desconhece sobremaneira a justiça de Deus. Então estabelece para si um código pessoal de valores que dentro desse parâmetro que o espírito coloca, são só derivações de queixas e queixas e queixas, insatisfações. E a insatisfação, que é próprio do espírito descontente, é o desconhecimento da justiça divina e, portanto, a ingratidão à lei. Então, se nós pudéssemos trabalhar a terapêutica do espírito em relação à insatisfação, seríamos trabalhar a justiça de Deus e, portanto, o desenvolvimento da gratidão. Um outro bloco de predisposições mórbidas é a incredulidade, da qual começaremos hoje a falar da estruturação da fé. E a incredulidade está muito mais atrelada a como, ao longo dos milênios, nos foi apresentado Deus, do que propriamente uma negação de Deus em nossas vidas, uma vez que é implícito no espírito estar mergulhado no alço do Criador, simbolicamente, fazendo parte e sendo parte. Então, não há o incrédulo absoluto, mas há aqueles que negam as crenças que foram instaladas naquele campo mental
e que são crenças dissociadas da verdade, dissociadas da realidade, dissociadas da razão. E esse manancial de crenças ilusórias faz o espírito momentaneamente estar incrédulo. E tem também, que é o que permeia todas essas questões, o materialismo, que são os espíritos que foram inoculados por esse veneno, segundo o Evangelho. O veneno que inocula em um grande número de pessoas. O pensamento do suicídio é o materialismo, né? Que a vida é finita e que só as sensações dos órgãos dos sentidos são suficientes para as alegrias do mundo, e que se eu então tenho que passar por limitações ou dores, isso me desarvora. Então, o espírito materialista, ele desenvolve uma rebeldia muito persistente, com revoltas e tudo mais, porque, como crianças caprichosas, a existência não tem sido como ele gostaria que fosse. Isso é um apanhado geral para nós entrarmos hoje um pouco mais nessa linha. Qual é a terapêutica espírita? A terapêutica espírita é a terapêutica que socorre em profundidade o espírito com os recursos das leis de Deus. Essa é a terapêutica espírita. Não tem nada de novo, nem miraculoso, nem sobrenatural, mas de que forma as leis divinas nos socorrem. Então, eu vou ler esse trechinho aqui da incredulidade para nós começarmos a falar sobre a estruturação da fé para aqueles que têm predisposição ao suicídio. A incredulidade, a dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral, que é o recuo. O que é a covardia moral? Quando nós recuamos diante das situações que vão promover progresso para nós. Quando a gente tem uma evitação constante de tudo que seja para nós um exercício de sacrifício. Quando nós abandonamos oportunidades redentoras, né? Quando nós desviamos daqueles que chegam à nossa vida como sendo instrumentos de Deus para construirmos juntos sentimentos. Então, essa é a covardia moral que fala o Evangelho. E essa incredulidade vem dos homens da ciência que, se apoiando na sua autoridade, né, no seu pseudo-saber, para procurarem provar aos seus ouvintes, aos seus leitores, que eles nada têm a esperar depois da morte. Então, são espíritos incrédulos e materialistas, portanto, que também induzem o pensamento mais pueril, mais incauto, mais juvenil, ou daqueles desprevenidos, que uma grande maioria de nós somos, que vamos entrando, né, nesse manancial aí de premissas falsas, dizendo da finitude da vida e o que é o aproveitamento da vida segundo os critérios materialistas. E quando as frustrações materialistas chegam, o espírito se desarvora e se perde. Então, que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, entre aspas, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Olha que raciocínio pernicioso. Vamos observar. Se realmente existe o nada, então eu quero ir para esse nada, porque me livro do que vivo. Então está implícito aí que eu não sei para o que vivo e não tenho forças para gerar o progresso moral em mim. Então Emmanuel, no livro Consolador, diz assim:
poder-se-á definir o que é ter fé, porque já no Evangelho diz que a fé não se prescreve, a fé se constrói. Eu não transfiro a fé para alguém, mas eu posso criar um ambiente onde essa fé seja estruturada. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. É além dos rótulos religiosos, ultrapassou, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Ora, esse curvar-se diante da grandeza da justiça de Deus, para submeter-nos às leis sábias e misericordiosas que nos conduzem os passos, é um ato, em princípio, de humildade, sem a qual não existirá a construção da fé. Porque o materialismo é um estado de prepotência sobre si mesmo e sobre o mundo. Então, a humildade é o prenúncio para que nos curvemos simbolicamente diante da grandeza da justiça divina, para nós sentirmos que ela vem acompanhada de extremado amor, que é o bem para nós. E isso, o espírito que desenvolveu essa fé, ele desenvolve através dos séculos, mudando as suas crenças religiosas, porque as religiões também são evolutivas e elas vão avançando em conceitos de verdade que mais atendam à nossa necessidade naquele momento, o motivo pelo qual nós vamos buscando as religiões que atendam integralmente às minhas questões filosóficas, científicas e religiosas. Então, guardar no coração a luminosa certeza em Deus é como se nós acordássemos em nós o que há de divino, o que há de sublime, que são as marcas das leis divinas na nossa consciência. Então, o que causa aqueles de nós que já temos essa convicção? Causa uma energia constante de realização divina da personalidade que somos. O espírito vai se sentindo plenificado com as realizações que vive no seu dia a dia. E isso vai dando para o espírito um estado de gratificação por tudo que a vida nos oferece, e aí nasce a gratidão. E com a gratidão nós não mais nos infelicitamos pelo ter, mas nós nos felicitamos pelo ser que somos. Então, conseguir a fé é alcançar, diz Emmanuel, a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Olha que maravilha, né? Porque eu posso crer naquilo que eu não vivo, eu posso crer no que não dou testemunho, eu posso crer intelectualmente, e essa crença é inócua, porque ela fica registrada como uma informação. Agora, quando essa crença, se for a similitude da verdade, e eu vivenciar aquilo que creio, eu já posso dizer, eu sei. Isto faz parte do arcabouço das minhas experiências, testemunhar a fé sob vários ângulos. Há pessoas que são experientes em passar por doenças em famílias e passam com a máxima fé e dignidade. Há pessoas que são experientes em viver com restrições materiais e serem muitíssimo felizes. Há pessoas que são experientes em perda de entes queridos com resignação e gratidão a Deus. Então, eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento,
nós vamos retomar o conceito da fé, sempre lembrando que há uma aliança entre a razão e o sentimento, para que a fé seja estruturada, que por definição a fé é aquela que pode ser encarada pela razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a fé, ela é filtrada pelos baluartes que alicerçam a razão, quais sejam o conhecimento com a inteligência, experienciados da verdade, o bom senso, o discernimento e a lógica. Sem esses alicerces, a razão não se ilumina, e não se ilumina, a fé não se estrutura com os seus sentimentos. Então, em todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Este é o testemunho da fé, trabalhar sempre, intensificando a sua amplitude, pela dor, pela responsabilidade, pelo esforço, pelo sacrifício, pela renúncia, pelo ato de servir. Vamos refletir. Parece paradoxal que a incredulidade está presente principalmente naqueles corações que pensam mais saber. Porque quando nós estruturamos a nossa vida num saber transitório, num saber que hoje é, mas amanhã pode não ser, exatamente como nós estamos pensando, e nos vangloriamos desse conhecimento que é transitório, e nos julgamos superiores uns aos outros, e olhamos para a nossa capacidade, muitas vezes, de realizar, e somos capazes de dizer para nós mesmos quão superiores somos quando olhamos as nossas obras materiais, quando observamos quantas pessoas nos seguem, quando observamos o patrimônio material que construímos, que saímos do nada e agora temos muita coisa. Tudo isso é, sem sombra de dúvida, importante para o espírito angariar informações e até mesmo experiência, porque o desenvolvimento material é importante para o espírito. O espírito precisa mesmo manipular a matéria, manipular as coisas que estão ao redor dele, para que ele domine a si mesmo, lá na frente. Então, nós vamos demorar o nosso pensamento num texto de Emmanuel, intitulado Supercultura e Calamidades Morais. Ele comenta um versículo de Lucas que diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, a quem será? Jesus, Lucas 12, 20. E ele comenta assim: não basta ajuntar valores materiais para a garantia de felicidade. Quanto tempo nós vivemos enganados na terra, que se nós temos uma fazenda, se nós temos uma empresa, se nós temos um ótimo emprego, se nós temos a saúde do corpo físico,
se nós temos inteligência e assim por diante, na medida que nós vamos falando esse ter, que temos isso, que temos aquilo, isso pode não nos auxiliar muito nos momentos que desequilibramos por alguma razão. Tudo aquilo que amealhamos, que buscamos, às vezes de maneira desenfreada, pode não significar muita coisa para nós naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Porque nesses momentos, o que conta mesmo é aquilo que nós construímos na nossa intimidade. Nós sabemos que a Terra, que nós não somos da Terra, que nenhum de nós é da Terra. Nós somos espíritos que vamos passar pela Terra e vamos deixá-la quando adquirirmos um passaporte que nos permitirá irmos para mundos mais felizes. Nesses momentos em que nos encontramos profundamente compreendendo isso, vamos nos libertando, porque tudo é transitório. Estar na Terra é um processo transitório, mas nós estamos aqui para construir esse passaporte. Nós estamos aqui para aproveitarmos a convivência com Jesus, nosso Mestre, que ao nos ensinar o Evangelho e nos tornarmos bons alunos e aprendermos tudo aquilo que Ele nos ensinou, aí sim nós vamos aproveitar a existência na Terra para construções materiais e espirituais. Então, o espírito que vive enganado com as suas aquisições não perenes, ele se sente muito fragilizado na hora da dor, muito fragilizado. E para sairmos dessa fragilidade, definitivamente só tem um caminho: o Evangelho de Jesus. Porque é esse conhecimento que vai estruturar em nós essa fé inquebrantável, que vai permitir que nós possamos falar para nós mesmos, como a Célia colocou, dizer para nós mesmos: eu sei, eu sinto, eu me sustento, eu suporto, eu passo pela dificuldade e ela gera em mim não traumas, ela gera em mim não dificuldades extremadas, mas experiência. E é por isso que ora vamos nascer na miséria, ora vamos nascer na opulência, ora vamos ter um cérebro totalmente livre para desempenhar suas funções mais nobres. Em determinados momentos vamos nascer num corpo limitado, onde o cérebro quer expressar, mas não consegue, para que nós possamos desenvolver os sentimentos que ainda não possuímos. Então esse entendimento nos fortalece muito. E esse texto, ele complementa assim: a supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, próprio do materialismo, corrompendo-lhe
as forças, o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. Então, é evidente que nós vamos ver cenas muito dolorosas de espíritos que, do ponto de vista material, tem tudo. E vamos ver as mesmas cenas de espíritos que, desse ponto de vista, não tem nada. Vamos ver espíritos desistindo da existência por situações que não conseguiram superar na sua intimidade. E essas perguntas, elas precisam ser feitas por nós. O que esse irmão, que muitas vezes é um espírito queridíssimo ao nosso coração, o que um irmão que se atormentou com alguma coisa e partiu para essa violência de tentar aniquilar a si mesmo, o que esse irmão não trabalhou na sua intimidade? Sempre é essa pergunta. O que faltou de construção íntima para que esses espíritos pudessem se sentir fortalecidos na hora do desafio, na hora do testemunho? E obviamente que essas construções definitivamente não são realizadas nas academias, não são realizadas nos quartéis, não são realizadas nas igrejas, não são realizadas em ambientes externos. Essas aquisições são realizadas na nossa intimidade. É o espírito diante dos desafios, buscando soluções definitivas. E essas soluções definitivas, elas se encontram dentro de nós. Porque somos espíritos que trazemos uma essência divina. E essa essência, ela nos permite encontrar soluções definitivas para as nossas angústias. E Emmanuel continua: é que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Essa provisão espiritual ela acontece na nossa intimidade através de hábitos espirituais. O hábito da prece, o hábito da compreensão, o hábito da tolerância, o hábito da fé, o hábito da caridade, hábitos espirituais. É isso que vai nos prover na hora que vamos entrar em contato com as dificuldades extremas da nossa vida. Enquanto nós não nos interessarmos por isso e acharmos que aquilo que estamos vivendo é tudo, vamos ficar, acho que a palavra mais adequada é suscetíveis a processos gravíssimos de obsessão. Porque a obsessão, ela ocorre quando nós passamos a gravitar ao redor de coisas e de situações. Então, se uma situação está difícil,
e nós passamos a gravitar ao redor desta situação difícil, as nossas energias psíquicas e íntimas vão se consumindo e, fragilizados, começamos a absorver ideias contrárias ao bem e à verdade, ideias de desistência. Então, nos proteger em relação a isso é fundamental. Nós precisamos determinar para nós hábitos diários espirituais. Aí sim, nós vamos estar completamente fortalecidos para as adversidades da vida e vamos vencer a nós mesmos. E ele continua: para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiá-los neles. Então, quais são os recursos da nossa alma? Vamos refletir sobre isso e vamos falar sobre essa questão no próximo Evangelho. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada que nos encontramos em Seu nome, rogamos o Seu amparo e a Sua misericórdia, Senhor, para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para todos aqueles que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, e também para toda a humanidade, Senhor. Rogamos o Seu amparo, a Sua misericórdia, aqueles irmãos que se sentem vencidos por si mesmos, aqueles irmãos que pensam não ter forças para superar os momentos de dificuldades, para os nossos irmãos que alimentam pensamentos suicidas, e para aqueles que partiram para o mundo espiritual, vinculados a ideias perniciosas que consumiram suas forças e fizeram vítimas de si mesmos. Que estes irmãos possam ser visitados nesta hora por estes espíritos bondosos, por estes irmãos que os encontram, que eles possam nesta hora serem levados aos ambientes mais seguros, acolhidos por mãos amigas, por corações que possam dizer ao seu íntimo que nada está perdido. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que destaque nesta hora seus trabalhadores mais amoráveis para envolver estes irmãos que ainda se encontram conosco ou que partiram, para derramar sobre eles a esperança, o bom ânimo, a compreensão da vida eterna, a compreensão que somos espíritos imortais. 1000 vezes obrigado pela sua presença, Senhor. Que Eurípides possa com a sua equipe socorrista auxiliá-los. E nesse instante rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que possamos estar nos ambientes que fomos colocados
para aprender o que não sabemos, mas que possamos estar com bom ânimo, com alegria, com disposição de aprender e servir. Que possamos, Jesus, vivenciar o seu Evangelho na terra do Cruzeiro, para que sejamos aqueles reconhecidos por muito nos amarmos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.